Santana ao vivo. Simbora. Preciso segurar esta onda que quer me afogar. Preciso segurar esta onda que quer me afogar. Foi um beijo que a morena me deu. Foi um beijo que a morena me deu. Foi nesse beijo que aconteceu. Foi um abraço que a morena me deu. Foi nesse beijo que aconteceu. Menina bacana que rola na cama, me namorar. Bora. Me namora, me namora, me namora, me namora. Fiquei louco de amor. Vem me namorar, velho. Tô perdido de amor. Vem me namorar, céu, é ao vivo. Nil Santana. Preciso segurar esta onda que quer me afogar. Preciso segurar esta onda que quer me afogar. Foi um beijo que a morena me deu. Foi um beijo que a morena me deu. Esse beijo que aconteceu. Menina bacana que rola na cama, me namorar. Me namora, me namora, me namora, me namora. Boa noite, boa noite, boa noite. Que hora é essa? Estamos principiando com a cultura. Falta bem pouquinho para daqui a pouco. Tá começando, compadre Beco, tá começando com a cultura, viu? Tá, né? Começando agora. O bate-papo é bom hoje, viu, compadre Beco? A gente tem um bocado de pataquada hoje aqui. Se eu ver como é que tá os volumes aqui da voz. Deixa eu ver o volume. Pronto, eu já vi que tá estou aqui no retorno do celular, para não dizer, né, com o Neuza Santana, com o padre Zacarias, velho, tá chegando por cá, com o padre Alberto, já tá chegando o pessoal bonzinho aqui, vem na gente, e aí, com Neuza Santana, ligado aí com Mariana e Almeida, tá junto com a gente, Alberto, com o Matheus, né, Zacarias, Coscobeu, tá vindo por cá, estamos principiando hoje, tem um bocado de fofoca, um tema danado aqui hoje, né, compadre, velho, e a gente vai de gravazinho, coisando aqui, levando, Deus está na direção, né? É isso aí, né? Zé João, velho, Zé João chegou, né, Zé João? Se eu botar Zé João aqui na página do Coité Cultura hoje, né, Zé João? Falta de engenheiro da Goza Serena. Não botei Zé João esses dias aí, apertou, foi Zé João, foi. Reginaldo Ferreira tá por cá, boa tarde aí, compadre Reginaldo aqui do Rosário, né, compadre Reginaldo do Rosário aí, ô compadre velho, ô Reginaldo, vai ter a matéria do Rosário hoje aí, viu? Do Rosário não. Lagoa da Cruz, aí no Alambique, até Barrocas, viu? A matéria foi feita ontem aí, falando aí dessa baia aí, viu, velho? Não saia daí, viu, velho? Não saia daí que o negócio tá bom, viu? A matéria hoje tem uns temas legais aqui hoje. E a matéria hoje quente é de Barrocas aí, viu? Reginaldo, fica aí, viu, Zé Reginaldo? Vamos prestigiar a gente aí, dando um joinha. A gente já agradece pela sua audiência aí, né, Zé João? A gente agradece aí. Os menininhos do pai, né? Os meninos de papai que é da vovó. Essas conversas bestas aí, né, Zé João? Cadê Zé João aqui, filho de Deus? Bora ver aí, cadê o operador de som? O povo aqui tá me dando um trabalho desgraçado. Cadê Zé João, velho? Bora, Zé João, cantar uma musiquinha aqui pra nós adiantar o lado. Né, Zé João? Zé João tem cadeira cativa aqui no Coité Cultura. Tem Zé João também entende que tem vezes que a gente não consegue, né, Zé? A agenda tá lotada, a gente não consegue botar todos os programas, mas a gente não esquece de Zé João, né, Zé João?
tem 200 anos mais gente aqui, o Coscobio de Zé João. Lá das Teofilândia, Zé João aí é primo de Comadre Vanusa, né, Zé João, velho? A uma hora na canção dos ventos e ventos. É isso mesmo, Zé João? Edson Manos do Forró. Ô, Edson, velho, filho do inverno, velho. Boa noite, meu nome, velho. Ô, Edson, por que você não manda um vídeo pra gente divulgar aqui, filho? Tá inspirado hoje, viu? Tá virando tá inspirado hoje. Bota no grupo ali, né? É, vou botar. O cantor que contou lá do Catu. Eu não duvido, já escuto teu sinal. De domingo na manhã, noite de domingo. Zé João velho, dos infernos velho, Zé João velho, meu amigo velho, né, Zé João? O Daguinho velho, Daguinho, tu deixa de munganga, Daguinho. Daguinho, hoje nós temos a matéria aí, Daguinho, lá. A gente chegou agora há pouco aí da região de Barroca, seguimos lá, rodamos 9 quilômetros, velho, para nós ver lá o negócio da BA lá, viu, que tá saindo lá. O governo do estado tá fazendo aí, tá fazendo Retirolândia, tá fazendo Barrocas. Aonde é aliado dele, tá liberando aí, eu só tenho uma língua reinada mesmo, coisado, né? Quando o pessoal que é aliado aí do governador tá liberando pavimentação, tudo que é povoado aí. Que bom, né, compadre, velho? E com isso aí o prefeito de Barroca se dá bem, o de Retiro que já tomou posse agora também, porque as pessoas ficam felizes, né, Daguinho, velho? Ô, Lucas dos Santos Oliveira tá vendo a gente aí, Mano do Forró, Edson Mano do Forró tá vendo a gente aí, compadre Oscar Mascarenhas, Reginaldo Ferreira que é aí da Barroca, né, compadre, velho? Zé João, velho, Zacarias, Nilza Santana, André Almeida, compadre Alberto, né, já tá todo mundo por cá vendo aí o Coité Cultura. Adão chegou, Adão, velho, chegou, o homem dos cabelos brancos, né, Adão? Adão, velho. Você tá mentindo que eu sei. Tô mentindo, não. Você tá mentindo. Adão é o Coscobeu, né, compadre? Bucho Grande. Boa noite, do Bucho Grande. Chegou outro Bucho Grande. Não, Levi não é do Bucho Grande. Levi já é mais miozinho, né, Levi? Tá mais apumado, assim. Não ri não com o negócio. Lito, como tá o coração? Não dá coisa de ninguém, né? Não dá coisa de ninguém o coração, né? Deixa eu... Falta bem pouquinho pra daqui a pouco. Uns volumes fora do rádio, né, compadre? Sangue Vamos de ver. Jesus tem poder, que desmoralidade. Desmoralidade um asa, né, compadre Adão, velho? Quem tá aqui, compadre Daguinho? Ô, Levi, filho dos infernos, velho. Ô, Levi. Quem tá vendo a gente aqui é o velho do Forrobodó, Genivaldo Silva, velho, tá aqui mais a gente, né, velho? O velho do Forrobodó, que o velho tem sido pra gente uma estrutura de a gente se espelhar no velho, né, velho? Eu tive lá, velho do Forrobodó, lá no Zé de Anedina. Fui lá bater uma pilheira com ele lá, Zé. Eu até vi a matéria, não foi, velho? O velho viu a matéria aí do velho de Anedina, velho. A gente falou muito no senhor Ramsey lá, né, compadre? É isso mesmo, velho. Fica aí que a gente vai passar a matéria de Barroca nesse tanto, né? A gente foi lá buscar essa fofoca. E tem um tema aqui hoje, Devan. Oi, Devan, velho. Tem um tema aqui hoje, um negócio que não quer calar a boca dos brasileiros aí, dos evangélicos, um negócio muito bacaninho que vocês vão ver daqui a pouquinho. 2 minutinhos a gente vai botar no ar aí, viu? E a gente tem o direito de a gente fazer isso para não deixar as pessoas ficar sendo lesadas mais com esse pessoal aí, estão desmoralizando os pastores, tudo do Brasil, tudo. Estão passando o rodo. E com toda razão, é uma matéria que eu vou mostrar aqui rapidinho, um texto, viu, Daguinho? E eu quero que cada um de vocês pode dar uma opinião, não tem que se esconder não, porque aí a gente vai defender o próprio cristianismo, né? Os pastores estão fazendo das igrejas aí, rapaz, sabe o que é? Comércio, o negócio tá feio. O negócio tá pegando, o pessoal tá botando para torar em cima desses cabas velhos, fazendo dos templos, das igrejas, com dízimo, com oferta, fazendo desse pessoal profissão e não ganha pouco, não. Então, nós temos aqui uma matéria, resumindo, né, de poucos minutos, que a gente vai mostrar para vocês como é que o povo está revoltado aí, os cristãos estão entrando nessa onda aí,
E tem também padre envolvido aí nesse negócio todinho. E é assim mesmo, né, compadre? Cadê o quê, filho de Deus? Esse homem só fala nesse pobre desse cardeal. Se o Ibama souber que eu tô com um cardeal cego aqui, vai saber quem foi que deu tiro no cardeal. Ele é Evan Vé, filho das infernos. Daguinho, esse homem é assim mesmo. Que cardeal o quê, rapaz? Que cardeal cego? Ô, Jesus e Maria José, né, compadre, velho? Não pode ver a gente coisar, viver em paz, não, né? Deixa pra lá. Cadê? Eu vou mexer com a minha mistura de osso. Você vai ver uma hora aí o pau quebrar, viu, filho? Você vai ver a hora aí o pau quebrar o bambu e gemer. Né, compadre? Cadê, menino? Foi isso aí. Hoje tem café? Não tô bebendo mais. Gente, por quê, compadre? Não tá bebendo mais café? Que foi que deu com o Ramsey, hein? Hoje tem café? Não tô bebendo mais. Tem. Fala, eu tô indo pra igreja agora. Vai. Não é possível. Vai pra igreja, filho. E o Santana ao vivo. Bora. Simbora. Preciso segurar esta onda que quer me afogar. Preciso segurar esta onda que quer me afogar. Foi um beijo que a morena me deu. Foi um beijo que a morena me deu. Foi nesse beijo que aconteceu. Foi um abraço que a morena me deu. Foi nesse beijo que aconteceu. Menina bacana que rola na cama, me namorar. Bora. Me namora, me namora, me namora, me namora. Fiquei louco de amor. Vem me namorar, velho. Tô perdido de amor. Vem me namorar, céu é ao vivo. Esse pessoal aí, esse regueiro aí vai vir pro Fabilu, né, compadre Juninho? Juninho, cadê a data, Juninho? Manda a data aí. A seresta do... O rasta da seresta... Rasta. O rasta da seresta tá estourado aí, viu, compadre Daguinho? Compre o seu ingresso aí, viu? Juninho, Fabilu Produções vai estar aí com esse rega aí, vai ser... o rasta da seresta. Seresta do rasta, tanto faz, o rasta da seresta. Tá estourado em todo o Brasil aí, vai vir pro Fabilu aí agora, né, compadre Del? Compadre Del tá bocado vendo a gente, é Del Cunha vendo a gente aí, compadre Adão, o pessoal tá chegando. Fica aí, furunco, fica aí, furunco. Eu tô aqui lendo as mensagens e esse furunco aqui, compadre, me fazendo vergonha, né, Daguinho? Que negócio fora de família, rapaz, olha, cor de pobre, celular de pobre, né? O compadre Adelídio, velho, vendo a gente aí, compadre Albino aí em São Paulo vendo a gente. Confusão do Coscobeio, rapaz. Vai aí, velho. Deixa eu trabalhar, né, Juninho? Juninho tá lá vendo a gente lá, de boa aí, tomando um cafezinho. Compadre Albino chegou pro carro. Bora lá, compadre, viu? Essa polêmica aí que esses cabas tá fazendo aí. Depois a gente vai descer pra Barroca, viu? Pra Barroca lá, pra gente mostrar o negócio lá. Virgem Jesus e Maria José, viu, velho? Sai, agouro, de perto do Código tudo aqui. Sai de perto, cafezinho. Hoje tem café? Não tô bebendo mais. Por quê, filho? Tem. Fala, eu tô indo pra igreja agora. Não é possível. É possível, porque o café tá meio caro, né? O cara, antes de eu ir lá pra matéria, gente, tá aqui ó, o policial militar, é o tenente, é o sargento, eu não sei como é que eu falo aqui, ele tá passando... Agora eu chamo a atenção. Ó, tá passando um recado pra Coité aí, né, Daguinho? É, o menino que gosta de estipulir com essas motos, essa... Eu já teve vez assim, né? Já tive vez assim de eu dizer, nem pra explodir essas motos, que passa no pé do vidro da gente, e eles instalando, desinstalando. Agora o bicho tá pegando aí, né? Cadê? Fala aí, compadrão. Bota o recado aí, filho de Deus, o senhor merece. Tá até bonito, né? O comandante aí, o comandante da Polícia Militar. A gente respeita essa galera aí, que mal do mundo se não fosse esses corajosos, que eu mesmo não teria coragem
de enfrentar uma vida dessa pra mim, viu, Daguinho? Botar uma revólver do lado, sair atrás desses cabas doidos aí, não sei não, né? Agora eu chamo a atenção a todos os proprietários de motos da nossa cidade que têm descarga adulterada. Está chegando muitas reclamações da população e nós, como autoridades, iremos atuar. Então o aviso é, até semana que vem, regularizem os seus veículos, porque a gente está trazendo um guincho da Ciretran de Jiquié e a gente vai fazer a apreensão e a remoção desses veículos. Então a gente está aqui avisando a população, conclamando a população que resolva esta situação, para depois não falar que a Polícia Militar está tomando moto de trabalhador. Então eu estou dando esse aviso, regularizem. Descarga adulterada, além de infração de trânsito, a gente pode também enquadrar como crime, porque causa perturbação do sossego alheio. Muito bem, capitão. Deu nota 10 para você. Né? Nota 10, que a gente sabe que tem muitas a motinha velhinha que procura trabalhar na roça, os predeiros aí, os pobrezinhos, vendedor de pirulito, né, compadre Roberto Cardoso, Jefferson Ramos tá por cá. Tem o novo sucesso do Batuquerê, tô ligado aí, viu, compadre Daguinho? Marquinhos me passou a visão que já tem vídeo novo aí para mostrar pra gente, estamos lá em Salvador fazendo aí a pataquadinha dele lá, né? Muito bem, quando chegar ele manda um vidinho pra gente aqui, pra gente lascá-lo no nó, né, compadre? Então, o policial aí, o comandante da Polícia Militar, né, a gente tira o chapéu. Não vou tirar mais vezes aqui, vai ficar feio o programa, mas eu tiro o chapéu. Que a Baderma, além de estar com essas motos, as motos de coisada, né? Moto de leilão tem muito rodando aí. E isso tem ajudado os pobrezinhos da roça, o trabalhador, que às vezes não pode ter, que o governo também cobra muito caro. O governo também fala, viu, seu governador, o senhor também poderia fazer um precinho mais barato para as motinhas mais velhas. Pelo menos só 100 conto por ano, né? Não, mas cobra uma fortuna, os coitados não podem. Eu não entendo esses negócios de leilão, assim, né, Roberto Cardoso? Eu não entendo. Toma a moto no abrito, vai para o governo leiloa, traz de volta para o povo, depois aprende, porque precisa explicar melhor como é esse negócio. Já que o povo desobedece, vem para desmancha e as pessoas rodam, por que vende? Por que não desmancha, né? E não vende logo leiloado desmanchado? Não deixa sair o chassi de lá, os sachis, que aí não tem como montar tanta moto assim, né? Porque acaba sendo um contraditório, né, pessoal? Então, assim, a gente vê que também que o Estado tem uma certa relevância. A polícia sabe que tem muitas motos no interior que os pobres compram para trabalhar, né, gente? Eles fazem vista grossa. A verdade é essa, que o policial tem seu conhecimento aí, faz vista grossa, deixa trabalhar, deixa o predeiro, deixa o homem da roça, aprender uma oveinha, o vendedor de picolé, tem gente aí que trabalha no Mercado Livre, entregando essas coisas todas, para sobreviver, né, Marcos e Jéssica? A gente sabe aí que Jéssica Carneiro lá aí, mais bizuinha. Aí quem tá vendo a gente também lá é o padre de Jojo, Rapadura, Josué velho, né, Josué? Então, eu tô dizendo a verdade, né? Tomara que o pau quebre, que é para nego parar com essas pipocando moto, rapaz, ainda pipocando moto, numa situação que tá, a gente já vive numa tribulação com outra sonorização e essas coisas aí. Eu vou aqui ligeiro para a história do pastor e venho eu estou arrinado, enganchando hoje. Para quê? Para a matéria de Barroca lá da pista nova aí, né, com Jéssica? Muito bem, bora, Nissantana. Meu Deus do céu, aonde já se viu o pastor falar uma coisa dessa? Presta atenção nesse vídeo aqui que estão me marcando e espera que eu já vou comentar o final. Olha só isso aqui. Deus nunca fez essa promessa. Eu não devolvo 100 vezes mais. Quem contou isso para você na igreja mentiu para você. Pronto, aí tá falando, o pastor tá falando, esses pastor aí, tá falando do dízimo, viu, compadre? Tá falando do dízimo, que estão dizendo que é obrigatório o dízimo. Repara como é que está a explicação aí. Isso não está na Bíblia. Se alguém achar esse texto onde Deus diz, deposita o teu dinheiro que eu te dou 100 vezes mais. Mas está em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Lá diz, trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. O que é mantimento? É quando entrar um com fome, a gente tem uma cesta básica para dar. É quando entrar um pedindo remédio, a gente tem como comprar o remédio dele. E aí sim, fazei prova de mim. Está dizendo assim, ó, se você vigia na semente que você está dando, você vai ser abençoado. Só que ele não disse que daria 100 vezes mais. Ele disse que venha muito sobre a tua vida. Aleluia! Só que a gente joga a semente na terra e diz, ó, minha parte eu fiz. Se nascer, nasceu. Se não nascer, não quero nem saber. A gente joga um pouco de dinheiro na igreja e diz, agora é com o pastor. Se ele roubar, o
problema é dele. Não, eu preciso voltar e saber o que a igreja deu esse mês de cesta básica. O que a igreja fez? Qual é o plano da igreja? Qual foi o projeto? Aonde vocês estão gastando dinheiro? Onde é que está a minha semente? Ah, mas eu fiz um voto. Deus diz que tem 10 pessoas com R$1.000. Deus não diz essas coisas, irmão. Isso é mentira. Isso é o diabo que diz. Que isso não é de Deus. Exatamente, né, comadre? Mandar um abraço aqui para eu, antes de terminar aí essa conclusão aí dos pastores, né, comadre? Leidiane Almeida. Boa noite, minha amiga. Tudo por cá, tudo certinho, né? Obrigado pela audiência, viu? Obrigado, fico agradecido. Você que está aí, né, no sul da Bahia aí, né? Próximo ao semiárido baiano. Não, está aí na capital, perto da capital, né, comadre? Está lá vendo a gente aí, comadre Leidiane aí, Almeida, que está na nossa parentesa, está no nosso sangue, né, comadre? Daqui a pouquinho também, quando nós concluir aqui, a gente vai mostrar também o aniversário de Jojo, né, Jojo? Bora, pastor, fala aí, bota para desbrugar lá mesmo, que tá uma bagunça danada, esse povo aí tá fazendo com as igrejas aí. Quem disse, eu vou te dar os reinos da terra se prostrado me adorares, não foi Jesus, foi Satanás. Jesus nunca disse, me traga uma oferta e eu vou dar para você o que você quiser. Nós é que somos doentes e nos preocupamos com esse monte de porcaria e Camaçari, tá aí, Camaçari. inventamos uma religião que nos enche a cabeça de besteira e de lixo pra gente ir numa igreja e ficar cumprindo ritos pra Deus me dar a porcaria que eu não preciso. E quando eu ganho uma calça com uma etiqueta boa ou um carro novo, eu dou testemunho pra você que eu cumpri o rito e Deus me deu, e você não tem porque você não tem fé. E a gente cria um campeonato de idiotas lutando pelo lixo da terra, enquanto o reino de Deus tenta florescer como uma planta no meio do asfalto. Sabe por quê? Porque nós não queremos Jesus. Essa é a verdade. Pastor, tem que dar o dízimo, senhor. Escute essa aqui para vocês entenderem esse rascunho, viu? Leidiane aí, tá aí Camaçari, vocês estão nos assistindo. Ó, Neuza Santana, Camila Araújo, ó, para vocês entenderem o que é esse pastorzinho aí, ó, esse febrento, na minha opinião, fazendo com uma pobre de uma obreira da igreja, tá vendendo suas roupinhas na rua. Foi lá cobrar o dízimo a ela aí na rua, o vídeo está dizendo. E ela está dizendo que não vendeu nada e ele está ameaçando tirar ela lá da frente do serviço da igreja. Aí como é que está o segmento dessas igrejas? Você pode fazer brechó, fazer o que você quiser, mas o seu dever do dízimo tem que estar de pé. Isso é um absurdo, gente. Aqui, ó. Eu com a minha lojinha aqui, meu brechózinho aqui na rua. O devorador vem e muda a tua vida, estraga a tua vida, é chifre. Aí ela tem que pegar o que ela não vendeu, né? A coitada não vendeu ainda, né? E dar esse pastorzinho, esse bonitão aí, vir cobrar no meio da rua. Isso virou a lampinha. Não, você tá errado, você tá errado. Gente, eu tô tentando sobreviver, eu não recebo auxílio de nada e o pastor tá vindo aqui, ó, no meu brechózinho, gente, que eu tenho aqui no meio da rua. Simples, vai perder o cargo de missionário. Pra pegar... Tá vendo aí, pessoal? Ele ameaçando, ela é missionária da igreja, e ele ameaçando ela vai perder o carro, porque ela disse que não tem o dinheiro, não vendeu, para dar o dízimo. Esses pastores precisam ter mais... levar uns tabef, chegar uns pais de família bons dentro das igrejas aí, botar para descer aí nesse negócio. Dízimo, e eu não tenho condição de dar o dízimo, eu não vendi nada hoje, nem uma pecinha de roupa. Eu cargo de missionária, não aviso 2 vezes, tá? Eu sou o seu pastor, você tem que obedecer a voz do anjo. Pastor, olha só, eu não sei como o senhor não tem vergonha. Entendeu? O senhor sabendo da minha vida, o senhor está sabendo das minhas condições, entendeu? Tá... Eu estou cortando a conversa aqui, Cardozinho da Bahia. Daqui a pouquinho a gente vai... Cardoso está até lá comigo. Olha para esse pastor aí, o Devan, olha para esse pastor. Esse pastor, nada contra a uma pessoa que está com a camiseta resgata, com short. Esse pastor aí está ameaçando essa coitada, porque ela não tem o dinheiro de dar o dízimo. Ela está vendendo aí uma mungingangazinha no meio da feira, e ele ameaçou ela, tirar ela do lado que ela faz parte do seminário lá, da igreja, né? Faz do ministério, e um furunco, um febrento desse. Eu vou lhe dizer uma coisa, viu, pastorzinho? Você está precisando de trabalhar, seu furunco. Viu? Você sair as igrejas, está na hora, sabe, do povo fazer, sabe o quê? Já vou logo adiantando aqui, vão deixando seus comentários aí.
Está na hora das pessoas começarem a não dar mais esse dinheiro, dividir, porque o luxo que esses pastores estão vivendo nessas igrejas aí, o luxo é demais. Tá aqui, ó, no meu brechó. Pera aí, volta, eu quero concluir aqui meu raciocínio. Os pastores estão acabando com a fé cristã, pastores. Aqui dentro desse vídeo já tem um resumozinho para a gente acabar de coisa aqui, esses pastores aí. Pode deixar a opinião de vocês, não tenha receio não. Nós estamos defendendo aqui o cristianismo. Virou a profissão melhor do mundo ser pastor hoje. Está envergonhando. Hoje o mundo está envergonhado, o Brasil principalmente, com essa pataquada de tanto luxo nessas igrejas. Né? E você vai examinar as escrituras, isso foi coisa do Velho Testamento. Jesus mandou, Deus mandou lá naquele tempo dar. E Jesus mandou dar para as viúvas, para as pessoas carentes. Né? Recolher ofertas e o dízimo para isso naquela época. Não para pagar milhões a esses pastores que estão enricando, estão enriquecendo as costas dos pobrezinhos velhos, pisteados, trabalhando com salário mínimo, para estar dando. Você sabe o que é 10%, velho? Você dá um salário mínimo, você tirar 10%, R$150 todo mês, já ficou 1.350 para você tirar dos seus filhos para dar para o pastor. Que Jesus é esse que esses pastores estão pregando aí? Bora ver o resto do vídeo aqui para a gente comentar aqui mais, para você dar a sua opinião de vocês. Rapaz, é revoltante, viu? É revoltante. É triste, mas o povo precisa abrir os olhos. Que ninguém também é obrigado a chegar lá, tirar o dinheiro e dar. É começar a não dar, porque Jesus não tem poupança no céu. Jesus é o dono do ouro e da prata, mas é o pão da vida, né? Não precisa nada disso. Precisa, compadre velho. Compadre Lidiane, não precisa nada disso, né? Isso aí é conversa, é moído para dar boa vida a filho de pastor. Sempre a mulher do pastor é uma missionária. E assim vai, cara. E assim o negócio vai pegando e você dando seu dinheiro para qualquer um lá. E você trabalhando de ano em ano, achando que isso vai ser sua salvação, né? Vai trabalhar, pastorzinho, filho do Coscobel, não é não, compadre? A Leidiane está dizendo que nós tínhamos que bater ele, botar ele para trabalhar, né, compadre Leidiane? Lá no motor É isso mesmo, botar ele para trabalhar, pai. A opinião é essa aí mesmo, para saber o que é o valor da vida. Que pastor não era para fazer isso, não, né, compadre Jaime? Tá errado, bora ver aí. Vamos ver se acham que estão certos. Esse febrento aí, ó. E o pastor tá vindo aqui, ó, no meu brechózinho, gente, que eu tenho aqui no meio da rua. Simples, vai perder o cargo de missionário. Pra pegar... Pronto, vocês ouviram ele ameaçando aí que ela vai perder o cargo de missionária porque ela não vendeu nada aí. O vídeo está sendo muito, não tem corte no vídeo, está balançado. É obrigado a dar esse febrento. O dízimo, e eu não tenho condição de dar o dízimo. Eu não vendi nada hoje, nem uma pecinha de roupa. Vai perder o cargo de missionária, não aviso 2 vezes, tá? Eu sou o seu pastor, você tem que obedecer a voz... Obedecer a você para tirar o dinheirinho dela que ela não tem para dar para você luxar. Olha o carrão dele lá. Do anjo. Pastor, olha só. Eu não sei como o senhor não tem vergonha. Pessoal, desculpa a minha interferência, mas é por isso que as redes sociais é bom, né, compadre Jaime? Não é não, Gimba? Por que é bom, hein, com a Neuza Santana? Vai trabalhar, pastorzinho. Por que as redes sociais é bom? Porque aí fragou, tá filmado aí. Vocês estão vendo aí, ó. O pastor se achando. Você tem que respeitar o pastor. Mas rapaz, vou lhe dizer. Entendeu? O senhor sabendo da minha vida, o senhor tá sabendo das minhas condições. Entendeu? Tá o bispo ali, ó. O bispo ali vendo tudo. Olha só, falar contigo. Eu só estou te abençoando para não ser fiel, só isso. Mas vai se lascar, fica no devorador, migrador, portador? Então, quando eu vender, eu tiver condição, eu dou meu dízimo. Por enquanto, eu não posso. Vai em nome de Jesus. Ó, eles tudo de carro, gente, de compra, ó lá, o carro deles lá parado, aquele carro branco. Quer ver? Eu vou seguir só para vocês verem. Aí, ó, tá aí, ó, o bispo e o pastor, tá vendo? Guardando as compras no carro, entendeu? É uma sacanagem, aí me cobrando, querendo tirar de mim, tá? Tão errado. Tá vendo aí, pessoal? Tá vendo aí, Zacarias, como é que é? Gente, o pessoal tem mais gente grande revoltada aí. Bora terminar o bate-papo.
Por fora, pele de cordeiro, por dentro, lobos devoradores. Eles são os falsos profetas, que podem ser pastores, mas também padres, rabinos, pais de santo, monges beneditinos, com discursos arrebatadores e promessas de maravilhas, vendem indulgências, perdão, prosperidade, cura, mas por baixo do verniz de santidade, muito além do marketing das aparências, está a verdadeira essência que cedo ou tarde se revela. É que as obras falam mais que as palavras. Quem não quiser ser iludido por esses mentirosos que envergonham e escandalizam a Deus, que aprenda com as Escrituras. Por seus frutos os conhecereis. Exatamente. Jesus disse, de graça eu dei, de graça vos receberei. Então, compadre, velho, esse vídeo vou repetir aqui mais vezes aqui, né, Simba? Onde, velho, basta desses países aí. Já basta o que a gente é manipulado pelos governos, pelos deputados, eu vou falar, Cifurum. Já basta o que o pobre é massacrado. Eu imagino que nós já somos... Você compra um carro, compadre Jaime, você paga 50 mil num carro, aí você vai pagar por esse carro R$ 1.700, R$ 1.800 por ano. Esse carro não é seu, não é meu, porque você pagou o valor do veículo, pagou lá o licenciamento, pagou o imposto, sai tudo do jeito que eles querem, e você continua pagando na garagem seu carro, né, que eles cobram um dinheiro desse por ano. Você já pagou seu veículo, você vai comprar as peças, você vai dar manutenção, você vai comprar o combustível desse carro, óleo lubrificante, peças, manutenção, umas estradas ruins, umas estradas cruel nesse país, e você... Já basta isso, né? Nós não temos nenhum defensor lá em Brasília, todos iguais, uns só pior do que outros, mas a gente não vê ninguém defender lá, as emendas é tudo para valorizar eles mesmos. Se é uma emenda de 2 milhões, 1.965.000 vai para o bolso deles mesmo. A verdade é essa, e o povo pagando preço. Agora vem as igrejas, extorquindo as pessoas, né? A gente estamos num país que está envergonhando o mundo, né? É isso mesmo, o PVA que ele paga lá, compadre Jaime, eu pago 3 mil reais do IPVA, tá vendo? Porque é um carro novo, vamos dizer assim, um carro do ano, aí o cara paga 70, 80 mil, 100 mil no carro, já pagou um preço alto para esse veículo, não já pagou, não pagou o licenciamento, cobre menos. Se pelo menos, compadre, ele cobrasse um dinheiro desse no veículo e nós tivéssemos umas estradas bacanas, com acostamento, bem cuidada, né, um combustível mais barato, pneu. Mas não, acha que é brincadeira. Então a gente somos escravos de um governo mentiroso e a gente ainda fica brigando por divisão de partido político, né, e ficar idolatrando aí partido como um chefe de como é que eu vou falar aqui, apaixonado por partido A e partido B. Meu partido é Jesus, eu aprendi isso com a vida. Meu partido é Jesus. E aquele que fizer... Eu fui para Barroca, cheguei de lá, mas fiz um negócio bom lá, que Barroca, Almir já entrou, já está fazendo uma coisinha boa, aliado com o governo, é assim que funciona. E já fui lá, fiz a matéria, vou mostrar agora, daqui a pouquinho vou me esbagadogar para lá. Cauã está fazendo aniversário hoje, Cauã, de comadre Neuza Santana, lá mais Jojo, compadre Jéssica, todo mundo aí. Vamos cantar os parabéns ligeiros aí, menino. Antes de a gente tomar um café. Hoje tem café? Não tô bebendo mais. Tem. Fala, eu tô indo pra igreja. Hoje tem café? Não tô bebendo mais. Tem. Fala, eu tô indo pra igreja agora. Não vai não, se você for dar para a igreja, você vai, seu café vai embora todo, né, compadre Beto? O café vai... Ô, Cauã, cadê? Ô, Nado, chega, Nado. Canta os parabéns de Cauã aí, ligeirinho aí, Nado, para nós parabenizar com o padre Cauãzinho. Tá lá vendo a gente lá. Bora, Mandeira, cantar os parabéns, bora. Parabéns pra você nessa data querida, muitos anos de vida. Nossa, me ajuda, eu não esqueci. Ô, seu
Pedro, cante pra poder Cauã ficar feliz lá, né, Camarilla? Canta direitinho aí, né, Malora Santana? Canta direito, vá. Muitos anos de vida. Muitos anos de vida, vá. Nessa casa querida, muitos anos de vida. Nossa, me ajuda, eu me esqueci. Ô, seu Pedro. Me esqueci, seu Pedro. Muitos anos de vida. Ô, seu Pedro. Me ajuda, seu Pedro, me esqueci. Vamos começar de novo, vai começar de novo. Ah, seu Pedro, você tá esculhambando que o Padre Cauã tá rindo lá, né, Padre Cauã? Tá fazendo aniversário hoje com o Padre Cauãzinho, né, Cauã? Você tá mentindo. Não tô não, tô mentindo não. Você tá mentindo. Tá, idade nova. Você tá mentindo. Não, né, compadre? Então eu vou admitir, viu? Sim, Vai cara. mentir nos infernos. Não, tô falando certo, né? Sangue de Jesus tem poder. Que desmoralidade, hein? Bora adiantar, filho de Deus. Bora adiantar, né? Vamos adiantar, deixa esse negócio pra lá, né, seu Pedro? Seu Pedro atrapalhou, mas deu certo também, né, para o Cauãzinho? Tá tudo certo. Cala a boca, menino. Deixa de muganga. Menino, menino dizia vovô, menino e como é que ele fala? Vovô fala menino e burro, é burro que chama antigamente, compadre. Só aguenta os donos, né, compadre? Os meninos de uma zoada desgraçada se metem em tudo que é conversa, né, compadre? E não deixa a gente. Coité, cultura, comida santa. Agora deu certo, graças a Deus. Sangue de Jesus tem poder. Que desmoralidade, hein? Feliz aniversário aí, bora se adiantar aqui, bora adiantar lá pra Papocar pra Barroca, né, compadre? Pra nós. Nós foi de cavalo, foi, compadre? Foi de cavalo. Este lugar me traz assim recordação. Olho em torno de mim e sinto a solidão. As flores do nosso jardim não tem mais cor. Aqui tudo é triste porque já não tenho o seu amor. Quanta saudade eu sinto de você, minha namorada. Foi embora, Noélia, a namorada do cavalo, desgostou do namorado, Noélia, viu, compadre Jaime? Ô, Zé Pinto, cadê Zé Pinto? Foi embora, bichinha, se arrependeu, meu cara deu um desgosto, né, cara? Vá não, filho de Deus, volta que ele vai comprar um cuscuzinho pra você. Saudade eu sinto de você, minha namorada. Eita, musguinha boa do cuscuzinho. Bora descambar lá pra Barrocas, né? Vamos pra Barroca lá, né, com o Pai Noel aí, Zacarias Velho, Zé Pinto, com o Padre Zé Inácio, Cardozinho da Bahia. Todo mundo tá lá, mas a gente aí, né, Zé? Chegou Zelinho, velho. Zelinho disse que ia comer um pitu arrinado com essa musguinha, não foi, Zelinho? Zelinho disse, Ninho, quando você passa essa cabocla nesse cavalo. E eu tô aqui sozinho, meditando a vida. O pitu que eu já bebi com essa musguinha. Quanta saudade eu sinto de você, minha namorada, eu não posso esquecer. É o que vale da vida, é isso mesmo, né, Zelinho? Ó, Zelinho, mas vou dar um conselho, viu, filho? Olha, não pega o passado, não traga para hoje, pro presente, que desgraça o dia de hoje. Se você for lembrar das coisas boas, pro dia de hoje você fica um caba mole, desanimado. E se você buscar lá o futuro, trazer para hoje também, não vai dar certo. Então, portanto, deixa o passado quieto, não se apoquente no futuro e viva o agora, né, Zelinho? Zelinho, a gente vai para Barroca agora, depois a gente bate uma pilheira com Zé Denedino, né, Zelinho? Barroca, Zelinho, foi prestigiado, Barroca prestigiado aí, os povoados de Barroca lá, Zelinho. Tá parabenizado aí com o prefeito. Eu tenho que parabenizar lá a Almi, velho. Já entrou com 2 meses, já conseguiu com o governador, pavimentação, asfalto. E aqui a gente não consegue, não, né, Zelinho? É por isso que não dá certo quando o prefeito não é amigo não é aliado do furunco do governador, assim, né? Porque aqui nós temos Juazeirinho com 14 quilômetros, né? Que divide entre Enxu e Coité. É um distrito, não é nem um povoado, é um distrito, né? E não consegue de jeito nenhum, né, compadre Alberto? E vamos ver, vamos deixar de munganga, é assim mesmo que a política funciona. Bora, vamos lá. Bora, Cardozinho, filho do Coscobeiro.
Preciso segurar esta onda que quer me afogar. Preciso segurar esta onda aqui. Pois é, meus amigos do Coité Cultura, estou dando um pulinho aqui no município de Barrocas. Estou aqui na Alambique. Aí eu estou aqui com um conhecido, coligado a gente aqui, que mora aqui nesse município. E a gente vai falar um pouquinho aqui de uma novidade sobre a pavimentação asfalto aqui. Encontrei Cardozinho da Bahia, bastante conhecido. Cardoso, bom dia. Bom dia, Ninho. Tudo jóia? Coité Cultura, jóia. Estamos aqui no povoado de Alambique, onde liga Salgadalha, Alto Alegre, Rosário, Lagoa da Cruz. Uma pista muito boa que está saindo aí do governo. Já estamos inaugurando ela aí. É muito benéfico, né, Cardoso, essa pavimentação asfalto que liga Barrocas, Alambique e Lambique a Lagoa da Cruz. Ninho, eu era criança e o pessoal já prometia essa pista. Está saindo hoje, hein? Está saindo hoje, onde tenho meus 45 anos e hoje que está saindo essa pista aí, que é muito importante para a população de Barrocas. Dá mais ou menos quantos quilômetros, Cardoso, de Lagoa da Cruz, Barrocas? Em torno de 6, 7 quilômetros. Já facilita bastante aqui, né? Muito bom, muito bom. A gente espera também passar entre Lagoa da Cruz e Bandeaçu. Aí fecha lá com a BA lá. Fecha com a BA, aí vai ficar muito só maravilha, hein? Então esse sonho de criança hoje se torna realidade, né? É realidade. Então a gente vai dar um pulinho aí na BA, a gente vai filmar pra gente mostrar. Pronto, você vai comigo aí, nego velho? Vou agora. Então você disse que tem 45 anos que vive aqui, nasceu aqui? Nasci aqui. Nasceu aqui no município de Barrocas, especificamente aqui. Entre Rosário. Alambique e Lagoa da Cruz. Entre Alambique e Lagoa da Cruz. Isso. Então a gente vai pegar o trecho que já está pronto, Barrocas. Alambique até Lagoa da Cruz. Está terminando, não é isso? Terminando, é. Pois é, meus amigos, aqui ó, nós estamos num dos povoados de Barrocas. Barrocas sempre cuidou bastante. Aqui é a pracinha do Alambique. Tem cuidado bastante aqui os prefeitos. E aqui é uma gestão nova, né? É isso que a gente fala. Quando o prefeito é aliado do governo, já tem esse lado bom aí. Já está conseguindo essa pavimentação asfáltica. Aqui, ó. A gente vai seguir agora até Barrocas e confirmar, né? Se realmente bate certo aí as línguas ferinas, né? O pessoal que está dizendo aí, a gente estamos aqui saímos de Coité para vir conferir aqui, para o Coité Cultura. Vamos até Barrocas, de Barrocas a gente volta para conferir o término de Alambique até Lagoa da Cruz, correto? É isso aí. Movimentação bacana aqui. E a gente vai descambar, vai mostrar lá. Então, Cardozinho, vamos descambar? Bora. Estamos saindo aqui agora do Alambique. Vamos tirar as dúvidas e passar por todo o trajeto, né, compadre? Para a gente ver aqui essa saída aqui de Alambique até Barrocas, onde já está concluído. E a gente vem em seguida, pega aqui Alambique aos términos que está concluindo a Lagoa da Cruz. Estamos saindo aqui, as pessoas, a gente percebe que é uma qualidade de vida melhor, né? Valoriza bastante o povoado, bastante mesmo. Você vê a pavimentação asfalto, ela é um lado muito benéfico, esquenta um pouco. A rua onde for numa rua mesmo do acesso do município, como a gente tem visto aqui, o pessoal aqui fazendo já uma caminhadazinha, né? Aí, que eu subi o caminho, filho, aumenta o passo. Então, as pessoas já se animam mais, já dá uma certa segurança, não vai ter lama, poeira, né? O trajeto é mais rápido, conserva os veículos e assim vai, né? Então, estamos já saindo aqui do Alambique, em torno de talvez uns 4 quilômetros daqui para a sede de Barrocas. Vamos até Barrocas e a gente depois volta aqui do Alambique até chegar na Lagoa da Cruz. Foi uma promessa que eu fiz aí para os ouvintes nossos que gostam do Coité Cultura, o pai Jaime, que está lá em Salvador, que ele é daqui dessa terra natal, ele é do Rosário aqui, dessa região. Zé Pinto Velho, né? Zé Inácio, toda essa turma que nos assiste aí e vai ficar feliz por ver sua terra natal aparecer assim, né? Com uma obra bacana. A gente parabeniza aí, né, Jaime? O Zé Pinto, Zé Inácio, Cardozinho da Bahia, que assiste a gente aí, está aqui nos prestigiando, pilotando aí
nossa aeronave, né, Cardozinho? Nós estamos aqui num drone aéreo de uma certa altura, e ele que está pilotando para mim. E eu estou só aqui na introdução e tentando fazer aqui essa mapeação, né? Cardozinho, Zé da Rede, né? Roberto Cardoso, o Bucho, velho, todo mundo assistindo a gente aqui do Rosário, e Zé Pinto, enfim, né, Zé Pinto, Jaime, velho, enfim, Zé Carinha também está do outro lado. Estamos chegando aqui já, adiantou, né? Estamos chegando aqui já dentro da sede aqui. Aqui é uma avenidazinha que foi feita na gestão passada. E agora o prefeito aí vai dar continuidade, cuidar disso aí, né? Ele que já está fazendo essa pavimentação, já tem a ver aí com o Almir, né, Almir? 2 meses de gestão e já está fazendo uma coisa bacana para o povo. Isso é o que importa. Almir que já é prefeito pela segunda vez. Ele foi prefeito e ficou aí por 8 anos desarticulado e voltou a poder agora. Estamos entrando aqui, gente, na sede de Barrocas. Essa saída que nós entramos aqui do Alambique, aqui nós estamos na sede aqui, cidade bastante cuidada, né? Ela é uma das cidades que adquire bastante renda, né, com relação ao minério aqui, né? A sua renda aqui é bastante elevada com relação ao tamanho da cidade. Estamos chegando aqui no centro, no centrinho de Barrocas, cidade bacata, e aqui só para a gente registrar, para a gente não dizer que é mentira, que a estrada não é no nenhum povoado, né? Já através do governo do estado e a prefeitura pavimentando essas duas estradas vicinais aí para dar mais conforto. Aqui é o centro de Barrocas, viu? Se eu dar uma viradinha aqui para vocês verem a praça de Barrocas, vamos que aí seja o centro, o início do centro, né? Aí, ó. Aqui é a praça bonita, né? A festividade da cidade é aqui. A gente só vai retornar aqui, estamos de volta. Já estamos de volta de saída aqui, a gente não, só para mostrar mesmo que nós estamos saindo de Barrocas. A conversa não é de lolota, de conversa hipizária, né? Aí, ó, tá vendo que é Barrocas? Quer ver alguma descrição aqui? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Olha o muro aqui do cemitério, não é isso? Barrocas. Estamos saindo. Hoje nós temos uma situação bastante elevada, que é o redutor de velocidade por conta de baderno. Estamos saindo de Barrocas, já estamos aqui na avenida, saída para Alambique, e a gente vai agora concluir lá a chegada em Lagoa da Cruz. Lagoa da Cruz. Olha, pessoal, deixa eu pegar um ponto aqui, que aqui estava pavimentado. Isso aí já foi na gestão anterior, que foi feito isso há uns tempos atrás, essa pavimentação, que ela estava até aqui mais ou menos aí, ó, esse quebra-mola aí, depois um pouquinho, no término da avenida aí, né? No término da avenida para lá, fui aí, pronto, exatamente aqui. Pronto, daqui por diante foi onde começou a pavimentação nova. Vamos descambando, aperta aí, bora adiantar um pouquinho a velocidade, não, a gente vai passar o dia todinho em cima desse asfalto quente, isso eu tenho defruçada. Tem uma coisa assim que entope tudo aqui, né? Adiante aí, bora. Aí, pessoal, que coisa boa. Essa parte já está sinalizada, né? Vocês sabiam que essa faixa agora aí já não pode mais ultrapassar, né? Não foi Zacarias? Zacarias que disse que a nova lei de trânsito aí, viu? Faixa contínua aí é perigo total. Você não pode ultrapassar, perde a carteira, perde a chance de aposentar, remédio para resguardo quebrado, essas coisas que você pega no SUS, perde tudo, viu? Não ultrapassa não. Bora, vamos andando. A gente tem que comprovar o que a gente disse. Tem que comprovar. Não é não, Zé Pinto? Bora, Cardozinho, aperta o pé. Cardozinho está na pilotagem aí. Aqui está até bem chovido. Assim, com relação à nossa região aqui. Aqui eu vi umas fontes, quase tudo cheia, né? Graças a Deus por isso. E nós vamos chegando, vamos adiantando aqui, para poder mostrar para vocês, né? Aqui é ao vivo, Coité Cultura. Vamos chegando aqui já no Alambique, vamos escapulir daqui ligeirinho, né? Aí, ó, tá chegando até o Alambique aqui, a pavimentação. O povoado fica valorizado, né? Aqui nós temos aqui no Coité, na nossa cidade, distrito que precisava disso aí, mas a gente não consegue, porque o prefeito de Coité não é aliado do governador. O governador é do PT, e aqui Coité é à direita, do lado da direita. Aqui é o Alambique, e por conta que é do mesmo lado, já conseguiu
6 quilômetros ou mais um pouco de pavimentação. A vantagem do prefeito que é aliado ao governo são essas vantagens aí, e quem ganha com isso é o povo, né? Agora aqui a gente vai descambando para aí, ó, vocês estão vendo, ó, não tem sinalização, né? Já fez aí uma parte de estrutura da via, né? Vocês estão percebendo aí, né? Um cascalho já está concretizado, algumas placas de sinalização aqui do lado, perigo, obras. Então aí, ó, aqui nós estamos, já está no sentido Lagoa da Cruz. É justamente isso, né, que a gente falou. Deve dar uns 7 quilômetros da sede do município até aqui em Lagoa da Cruz. Então, está de parabéns aí o prefeito, que conseguiu com o governador. O importante é isso, o povo fica feliz. Não quer saber de quem é que está trazendo, não. Quer saber que o povo está vindo. Então, a gente tem que elogiar, né, uma obra dessa natureza. Isso é bom. Se nós tivéssemos político que não tivesse tanta corrupção no nosso país, não tinha necessidade de estar as estradas tão ruins nesse país, as BAs, as federais, as estaduais, e esses distritos perto da cidade era para estar tudo pavimentado. Mas vamos deixar para lá, se a gente for falar disso aqui, é arriscado até esse vídeo sumir, né, velho? Estamos chegando nessa parte aqui, e aí, ó, nós temos aí a empresa fazendo esse termo de escoamento de água, tá vendo? Ó? Aqui está umas partes já concretizando esse escoamento de água. Aqui nós estamos descendo onde Cardozinho nasceu, né, Cardozinho? Cardozinho disse que nasceu aqui na fazenda, tanque grande, tanque velho, tanque da lama, é um nome assim. Daqui a pouquinho ele disse que o tanque está chegando aqui perto, não Diego? Ali na frente, né, aqui na frente. Ele disse que a roça do pai dele era aqui. Ele pegou um bocado de piaba aqui nesse tanque. Cadê? Não minta não, viu? Não minta não, cadê? Deixa eu ver. Cadê o tanque, Cardozinho? Pelo amor de Deus. Não é aqui não. Adiante mais, bora. Aí, pessoal, está se concretizando o lado benéfico, né? Se concretizando. Aí, aqui uma curva situada, né? Uma estrada que vai ficar legal, realmente. Muito bom o serviço aí. Ninguém sabe se é durabilidade, né? Sabe como é que é obra de terceirização de empresa, ganho dinheiro. Aqui tem uma garagem provisória, né? Que a empresa precisa, aluga esses pontos para as máquinas ficar aí temporário. Vamos seguindo aqui, cuidado aí. Bora. Pronto, estamos chegando aqui. Outro trecho. É aqui, né, Cardoso? É aqui. Cardoso, a fazenda do pai Cardoso era aqui, ó. Aí, tanque velho, tanque de lama. Cardozinho se criou aqui com o Badoga. Muito bem, mandou parar. Segura aí. Para ver se liberou. Bora. Isso, devagarzinho para não atropelar o africanozinho aí. Aí, pronto, aqui é o tanque onde o Cardozinho disse que pescou muito aí. Morava aqui, não tinha um barro aqui do outro lado. Aqui está o caminhão, atrapalhou os barros da casa, né, Cardozinho, aqui do lado. Zé da Rede criou os meninos aqui. Bora descambando. Estamos chegando já perto de Lagoa da Cruz. Eita Jesus, coisa boa, né, gente? Algumas máquinas ainda, terminando alguns determinados pontos, escoamento de água aí. A maioria desses veículos que a gente encontrou aí, pessoal, é da empresa, né? Da empresa. Estamos chegando. É devagarinho que eu vou cuidando. Então, assim, gente, é benéfico. A gente sabe que a política é assim, né? Se sem eles é pior, eles têm essa credibilidade com o povo brasileiro. Mas existe a questão partidária, o povo ainda é apaixonado por político. Sem eles ficam pior, mas se não fosse a corrupção, eu volto a repetir, nós éramos um país de mais prosperidade. Estamos chegando aqui em mais um ponto interessante e está quase finalizando a obra. Na verdade, a gente pode dizer que está indo em 80%, talvez até mais, né? A parte de asfalto está chegando ao seu término praticamente. Pelo que está faltando aqui, essa parte aqui está faltando sinalização, placa, algum términozinho, alguma borrinha, um negócio, né? E isso mesmo, é uma via, não é para carreta, eu acredito que é uma coisinha básica mesmo, né? Para o tipo de região. Estamos chegando na Lagoa da Cruz. Esse povoado aqui já é maior que o Alambique. Segundo Cardoso, aqui é bem maior, né? O Lagoa da Cruz. Mas, independente disso, está os dois aí com o calçamento e agora o asfalto, né? Pavimentação. Essa parte aqui, gente, ainda está
apilando, molhando. Aqui deve dar uns 500 a 600 metros. Aqui tem outra garagem para manter essas máquinas aí, temporário. Então, aqui está apilando, mas está pertinho. Olha o povoado aí já. É uns 600 metros para o término da obra, né? 600 metros. A gente realmente tirou a conclusão, vocês que nos assistem aí, a gente parabeniza aí o prefeito, a Almir, Coscomeu, né, Almir? Boa sorte, que você continue assim. Isso é importante. E tomara que a gente aqui consiga pavimentar em Juazeirinho, que é 12 quilômetros para a sede, a gente trazer essa pavimentação para melhorar aqui, né? Os nossos distritos também. A gente fica com água na boca, mas é assim mesmo, né? Vamos entrando aqui, pessoal, está pertinho, tá vendo? Da onde começou o apilamento ali. Olha o povoado aqui já, chegando já dentro do povoado, e 500 metros mais ou menos. Ó, aqui já tem essa parte asfalto, a saída do povoado, já existia. Aqui nós estamos no campo de bola, olha lá o ginásio de esporte, aqui é um campo de bola dentro do povoado já. O pessoal bate uma bolinha aí. Aqui nós temos ao lado um posto de combustível. Vamos passando na volta, dá para a gente ver ele aí, né? Vamos estar aqui um pouquinho, entra aí, Cardozinho, dentro do povoado de Lagoa da Cruz, para a gente confirmar, e valorizar aqui nossa terra natal de Cardozinho, né? Vamos ver, vamos levando aqui de cavazinho e a gente vai aqui terminando para vocês aqui. Colei? Beleza pura, beleza pura. É isso aí. Onda que quer me afogar. Preciso segurar esta onda que quer me afogar. Foi um beijo que a morena me deu. Foi um beijo que a morena me deu. Foi nesse beijo que aconteceu. Foi um abraço que a morena me deu. Muito bem, né? Muito bem. Prego batido, ponta virada, virada a ponta, e a gente torce que venha para Coité, né? É mais difícil, né, pessoal? É mais difícil, porque é assim que funciona a política. A gente sabe disso, que, né, com Maria Santana, é mais difícil, porque o prefeito de Coité não é aliado do governador. Então, isso aí é natural, né? Porque aqui também já teve uma matéria aí, Padre Mildinho já postou de manhã no seu programa Forró Repente, né? Que foi o asfalto aí de Retirolândia até a Jiboia, também aliado aí ao governador. Bom, né, Parabéns? Mas eu vou dizer, dentro de uma coisa, dentro de um contexto tem outro, né? Cadê aqui? Meus amigos. Aqui eu vou tirar o áudio aqui desse vídeo, porque tem umas palavras aí. Você já vê alguma parte sendo bacana, mas também já tem outra parte aqui que deixa a desejar, né? Por que fazem isso? Por que tem essa diferença? Será que essa comunidade não paga imposto? Né? Então, tudo isso é onde a gente fala da corrupção da política. A corrupção não é só apanhar o dinheiro lá, como diz assim. A corrupção é perturbar uns e outros não. A estrada dessa aí está acabada, né? Dá para vocês verem como é que está essa estrada aí, né? O negócio está triste, mas ninguém pode, né? Valeu, né, compadre velho? Pai Jaime, valeu, eu cumpri a palavra, né? Estou sempre ali. Eu vi lá o tanque, não deu para fazer a matéria do assunto, que foi limpo também, né? Ficou bacana. Qualquer hora dessa eu dou um pulo lá de novo, né, compadre? Pois é, gente, aí a gente vê uma coisa boa em uma cidade, quando chega na outra parte de outra cidade. Então, assim, a injustiça continua no Brasil por uma questão de questão partidária, porque dinheiro existe para fazer esse recapeamento ou fazer outra obra se quiser, mas não faz. Sabe por que não faz? Aí pode ter certeza, isso aí é marcação, ou até mesmo um governo que já perdeu o gosto de estar no estado. Uma estrada dessa aí, gente, é melhor se tivesse, realmente não tivesse mais com esse betume aí. Não existe mais uma situação dessa aí para o mundo de hoje. Então a gente não entende porque faz uns lugarzinhos, como fiz ali de Retirolândia a Jiboia, deve dar uns 8 quilômetros, 6, 7, 8 quilômetros. Aí uma BA dessa aí, ou sei lá, como é que fala com isso aí, numa distância dessa aí, Padre Jaime? Tem essa destreza que a gente fala do político, né? Se entrar um aí que queira, resolve ligeirinho, né? Se for um que
vamos que quem esteja nesse poder aí perca, se achar interesse. Aí daqui a pouco tem dinheiro, tem como fazer e melhora a vida das pessoas, porque aí não é mais uma estrada. Isso aí o cara está fazendo um teste para se ele passar daí, o carro não quebrar ele, não sair arruinado aí com a menopausa alterada e a pressão, ele pode ir para qualquer lugar do mundo. Então é nisso que a gente fala, né, gente? A política deixa essa tristeza na gente por conta disso. Né? A máfia que a gente fala é sobre isso aí. A máfia não é só lá os dinheiros da cueca. Agora já pegaram aí um vereador aqui primo de Elmar, né? Elmar, deputado Elmar, aí né, com o mesmo mundo de dinheiro de novo. Começou a putaria de novo aí, né? Mas a gente tem que falar um pouquinho, que é isso que a gente fala. Enquanto umas coisas boas em um canto, né, compadre? Verdade verdadeira, né, compadre, velho? Coisa tão bacana como a gente tem em um lugar, né? E a gente vê em outro lugar essa perseguição, que aqui ficou bom demais da conta. Estamos saindo aqui agora do Alambique. Joia, ficou beleza. Vamos tirar as dúvidas. Quanto que isso aí não vai beneficiar esses dois povoados aí, né? Isane, com Marizane Belo, tá lá vendo a gente pelo Facebook, pelo YouTube, lá assistindo a gente lá. Tabuleiro da Amorosa aí. Quanto ficou bom isso aí, pessoal? Como enriquece a cidade, dá para isso. Uma cidade pavimentada, asfalto, como é bacana, né? Então, assim, tá de parabéns. Vitória do pessoal de Barrocas, já valeu, né? Já está valendo. Tudo bacaninha. Então, assim é o que importa, né? É isso aí. O dinheiro público é para fazer isso. Então, quando eles querem, faz. Quando não quer, não faz. A gente não entende que padrão é isso aí. Então, vocês estão vendo Barroca como está aí. Olha que coisa boa. Você sabe que é um povoado receber uma obra dessa aí? É bom demais, né? Reduz o tempo de chegada no povoado, na cidade. A pessoa sabe que o seu veículo não vai ter desgaste tanto, né? A poeira, a lama. É bom. Se realmente fosse todos assim, valia a pena, né? Mas não é como a gente quer, não, né? Não é como a gente quer, não. Deixa pra lá. Nil Santana ao vivo. Preciso segurar esta onda que quer me afogar. Preciso segurar esta onda que quer me afogar. Foi um beijo que a morena me deu. Foi um beijo que a morena me deu. Foi nesse beijo que aconteceu. Foi um abraço que a morena me deu. Foi nesse beijo que aconteceu. Menina bacana que rola na cama, me namorar. Bora. Me namora, me namora, me namora, me namora. Fiquei louco de amor. Vem me namorar, velho. Bom, já tomemos um cafezinho, já voltemos aqui, né, compadre Daguinho? Chegou de novo, compadre Daguinho. Compadre Daguinho, tem uma amiga nossa aqui, que ela, eu estava na transmissão lá segunda-feira, cadê ela aqui? Deixa eu ver aqui. Compadre Manu, vem cá, Manu. E a minha primeira indicação. Pera aí, compadre Manu aqui, viu, Daguinho? O compadre Daguinho conhece aqui, né, compadre Wagner. O pessoal que não está conhecendo agora aí é a fita do compadre Emero, ex-deputado Emero, vereadora mais votada de Coité, está feliz, fez esse vídeo, divulgando a sua primeira emenda para que o prefeito execute uma obra lá para a comunidade. Né? Parece que se eu não me fujo aqui da cabeça, foi lá na comunidade do Sem Terra, que a gente chama lá no assentamento, né? E ela vai falar um cadinho aqui, né? Inclusive foi convidado para ela vir aqui ao vivo, bater um papo com a gente. O Mário Manu ficou para ela marcado na sua agenda aí, para ela vir aqui bater uma pilera, né? Pileriar com a gente, para a gente falar do seu projeto, né? Uma mulher jovem aí, engajou na política como o pai, está chegando agora por cá, foi bem votado aí, Deus ajude. A gente precisa de mulher no meio dos homens, que os homens sem mulher por perto só faz tudo errado, né? E aí elas vai mais orientando lá, balanceando a cama lá. Fala, Manu! E a minha primeira indicação vai para Alto do São João. Hoje indiquei a construção da praça
durante a caminhada eleitoral, através da escuta, pude perceber essa necessidade, conhecer o desejo, o anseio da população. E aqui está a indicação. Nela, eu acredito que não será apenas a construção de uma praça física, mas trazendo também para o lado social, no qual as pessoas vão interagir, um local para um bate-papo, para brincar, para se exercitar. É sobre saúde mental e sobre saúde física também. Então acredito que o olhar do prefeito Marcelo, como ele mesmo expressou em um comício, que o desejo dele seria a construção dessa praça. Então, estamos juntos com esse governo que trabalha e que faz só o município crescer e ser cada dia mais abençoado. Estou muito feliz por essa indicação ter passado por unanimidade, através dos meus colegas vereadores, e estou muito animada para que esse presente tão especial se torne concreto e chegue até você do Alto do São João. Aê, foi a São João. Quem mandou a emenda lá agora que eu me lembro, né, que Parigico, lá para o Sem Terra, foi o outro vereador lá que também foi aprovado, né? Foi o outro vereador, que agora me fugiu o nome aqui, né, compadre? Cadê o compadre velho também aqui que bateu um papo com a gente aqui? Cadê ele? Deixa eu ver. Cadê aqui o Febrento velho? Sumiu, não foi, compadre? Falar um pouquinho aqui também, já que a gente não tem exceção de pessoas, né? Todos são amigos aí, que o Mário Manu está aí. O seu projeto ficou feliz, isso é bom, né? Isso é bom, é como eu falo para o pessoal aí. É o povo, quem ganha com isso é o povo, não é isso? Quem ganha com isso é o povo, o pessoal é quem pode se dar bem. Porque se não for os políticos fica pior. Eles poderiam melhorar um cadinho certas coisas aí, mas né, Mário Manu, ela está feliz, é filha de um grande deputado, um ex-deputado, foi deputado por 5 vezes, se eu não me engano, foi 4, né, deputado emérito. E aí ela vem aí com a sua força de vontade também, né, compadre? Se eu ver aqui se eu acho o outro compadre velho, tá mais a gente aqui, né, compadre? Que também falou um pouquinho sobre isso, para nós entrar no nosso bate-papo de novo aqui. Cadê esse Febrento velho aqui, deixa eu ver. Valeu, fala aí um pouquinho também, bora. Zé, meus amigos que assistem o Coité Cultura, estamos aqui com o nosso vereador Ariel Ramos, ele que é o líder do governo. Hoje foi um dia histórico, com a aprovação desse projeto aí. Você pode dizer o motivo da sua alegria e falar para o nosso povo aí, esse dia hoje que é histórico do Coité. Queria dizer que hoje foi um dia muito importante, onde nós discutimos a criação do Conselho Municipal do Turismo. Conselho esse que vai promover e fomentar o turismo na nossa cidade. O Poder Executivo, através do prefeito Marcelo, que vem trabalhando muito nos últimos 4 anos para fomentar o turismo, fomentar o comércio, fomentar as empresas, enfim, trouxe hoje a criação desse conselho que vai, de fato, assessorar o Poder Público Municipal e para que o Poder Público Municipal possa estar cada vez mais trazendo pessoas, movimentando o comércio, aquecendo realmente as vendas. Então, hoje, nós criamos esse conselho, não tenho dúvidas que continuaremos trabalhando para melhorar a vida e desenvolver o nosso município social e economicamente. Aí não se fala só do Natal Luz, né, do Expo Coité, enfim, quando se fala do turismo, inclui tudo, né, Ariel? Inclui tudo, tanto os eventos que são eventos promovidos pelo município, quanto os eventos que são privados, quanto o ecoturismo, enfim, o turismo esportivo, o turismo religioso. Então, o Conselho ele engloba tudo isso. Eu não tenho dúvidas que o Conselho vai ser de grande valia para o desenvolvimento do município de Conceição do Coité. Você falou na sua fala aqui na tribuna que já se discutia isso, você que fez parte da gestão, hoje como vereador e líder. Fica mais fácil para você poder dialogar com esse conhecimento? A gente sempre trabalha com diálogo, eu tenho aprendido muito, principalmente com os vereadores que já estão aqui há mais tempo, tenho me esforçado muito para, de fato, cumprir aquilo que a população coitense me confiou, as 1.553 pessoas que votaram em mim, mas além disso, as pessoas que estão me acompanhando e vendo o meu trabalho. Então a gente tem se empenhado muito para fazer o melhor para a Conceição do Coité. Valeu, Ariel, vocês estão me ouvindo aí para entender o papo, que foi o prefeito Marcelo mandou um projeto de lei para a Câmara e foi aprovado por 12-3, né? Né, que o padre Mundinho está por cá, que o padre Gigo, o padre Daguinho já voltou de volta, né? Voltou, redundância de palavras, né, que o padre voltou de volta, com o padre Alberto, Mildinho velho, Cassimiro, reto aqui mais reto, Mildinho do Forró Repente, com o Mário Camila, todo mundo aqui juntinho, o padre Mundinho apareceu. Então, assim, só para vocês entenderem que até hoje, esse projeto de lei que o prefeito pediu, né? Para os vereadores, só tem Coité esse projeto de lei que foi aprovado, mais um projeto, sem ser o Natal Luz, enfim, já é um projeto de lei
para o ecoturismo no Coité, né? Então é a coragem do prefeito, porque vai gerar renda ou vai gerar despesa, mas ao mesmo tempo vai ficar formalizado em lei, né? Serra do Mucamba, as festas religiosas, o São João, Parque de Exposição, o Micareta, Natal Luz, Vira da Páscoa, né? Os reisados, tudo agora vai entrar dentro de enquadrar aí dentro do ecossistema aí, né? Desse projeto, que realmente é mais um passo aí, é um passo que a gente tem que parabenizar aí os vereadores, que foi um projeto bem elaborado pelo prefeito, a assessoria do prefeito, foi votado aí e deu tudo certo aí. Muito bem, pai, já. Vamos adiantar. Hoje tem café? Não tô bebendo mais. Tem. Fala, eu tô indo pra igreja agora. Tô perdido de amor. Vem me namorar, céu é ao vivo. Nilson Dan. Preciso segurar esta onda que quer me afogar. Preciso segurar esta onda que quer me afogar. Foi um beijo que a morena me deu. Foi um beijo que a morena me deu. Esse beijo que aconteceu. Menina bacana que rola na cama me namorar. Me namora, me namora, me namora, me namorar. Fiquei louco de amor. As mulheres hoje, o compadre velho, o compadre JC Moreira aí, de Jesus, Zé Carlos, velho aí, vem a gente com a sessão, né? Adailton de Souza, Queiroz aí do Couto São José, vem a gente hoje. As mulheres estão viradas às coisas serenas, meu amigo. As mulheres estão viradas às coisas meu. Atenção a vocês, que gostam de estar perturbando, ó, o negócio, compadre, ô Ed, velho, filho do coisa meu, compadre Ed, o negócio vai pegar, compadre, ó. Agora eu chamo a atenção a todos os proprietários de motos da nossa cidade que têm descarga adulterada. Está chegando muitas reclamações da população e nós, como autoridades, iremos atuar. Então o aviso é, até semana que vem, regularizem os seus veículos, porque a gente está trazendo um guincho da Ciretran de Jiquié e a gente vai fazer a apreensão e a remoção desses veículos. Então a gente está aqui avisando a população, conclamando a população que resolva esta situação, para depois não falar que a Polícia Militar está tomando moto de trabalhador. Então eu estou dando esse aviso, regularizem. Descarga adulterada, além de infração de trânsito, a gente pode também enquadrar como crime, porque causa perturbação do sossego alheio. Muito bem, policial, compadre velho, gostei de ver, né? Vou comprar um apito, viu? Vou comprar um apito e distribuir para os colegas. Quando tiver uma moto, nós... Aí o apito já chega lá na delegacia. Hoje tem café? Não tô bebendo. Conversa repisada da... Não tô bebendo mais. Hoje tem café? Não tô bebendo mais. Tem. Fala, eu tô indo pra igreja agora. Vá pra igreja, vá, que é a melhor coisa que você faz, que tá bebendo mais, né, compadre? Cafezinho ficou caro, né, compadre? Compadre velho, ô Ed, ficou caro, né, Ed? Mas vai fazer o quê? Vai fazer o quê, compadre Ed? Fazer nada, tem que realmente engolir o choro, né? Fazer o quê? E Lulinha mandou a gente não comprar. Até lugar que achar que for caro, ele disse, não compre. Então, eu vou ver se eu faço isso, não é a mesma coisa, né? Já que a decisão dele é essa, já que está caro, a gente não comprar, né? Chegar na rua, achar carne cara, a gente não compra, deixa para lá. Volta sem a carne. Se tiver o ovo caro, deixa lá também, não compra, porque desse jeito aí não vai, é melhor para a gente cortar a inflação, né, compadre? É um negócio bem bolado aí, é um negócio. Gostei de ver a ideia aí do presidente, que ele é o mesmo causador da inflação e ele acha o recurso na hora de resolver o problema aí, né, compadre? Não falem o nome dela perto de mim.
não falem porque senão eu perco de novo. Tornei-me um ébrio por um falso amor que me arrasta pro fim. Todos me condenam por viver assim, mas eu não escuto conversas do povo. Somente eu sei a dor amarga que estou passando, enquanto eu vou minha cruz carregando. Ninguém aparece pra chorar por mim. Fale quem quiser, mas quem toma um pituzinho com uma loura tem umas alegrias, né, encambulado, né? Quem toma um pituzinho, quem toma aí um mezinho, né, mistura com as duas rapaduras, tem umas conversinhas, né, Cuparieri aí, Cuparieri tá vendo a gente, né, Cuparieri, obrigado pela audiência. A gente fica feliz aí por cada um de vocês aí, Compadre Alberto, né, Compadre Anailton de Souza Queiroz, JC Moreira aí de Jesus, Zé Carlos. Aí, na onde ele está lá no Cansação, perto. Olha, compadre, essas imagens dessas águas aí no fundo do meu monitor, é na região lá de Camadaroba, na sua região aí praticamente, né? É mais ou menos assim, né, compadre? Mais ou menos a região sul aí, está perto de você aí. Camadaroba está indo em Itiúbas, né? E fica mais ou menos parecido aí com a sua região, né? Muita chuva aí, que choveu aí nessas proximidades aí, foi isso? Foi muita chuva. E aqui a gente agradece a Deus pelo que choveu, mas poderia ser melhorzinho também. Mas tá na graça, né? Estamos na graça e só agradecer a Jesus por isso mesmo. Né, compadre velho, compadre Ed, que choveu bastante aí. Na região de compadre Ed também choveu um pouquinho. Eu vou fechar o Coité Cultura aqui, nós volta, compadrezinho, né, compadre velho? Nós volta. Compadre Andualdo, filho de velho, velho. Andualdo, velho, chegou por cá, vendo a gente. Obrigado aí pelas audiências, né, compadre? Ô, compadre Hélio, por que a cachaça, ela não chama os seus clientes? Ô, compadre Hélio, ô, Landualo, por que as cachaças? Porque a empresa não contrata os seus clientes para fazer um comercial dela própria. Tem vergonha, será? Vou minha cruz carregando, ninguém aparece pra chorar por mim. Se aquele que me condena tivesse agora, deixa pra lá, né? Deixa pra lá. A gente vai descer a rampa, viu? Fechar o Coité Cultura de hoje e agradecer a cada um de vocês, pessoal. E bote Deus no seu coração. O seu coração precisa ter Jesus, né, Loura? Né, Loura? Se você não precisa de mais nada, deixe de bobagem, não precisa buscar mais nada. Entregue os seus compromissos, pede a Jesus, a Ele é o dono da vida, o dono do ouro e da prata, né, compadre? Ó, para a gente entender um bocadinho, antes de eu me despedir aqui, o Jesus que eu estou falando, gente, é o mesmo Jesus que todos chamam, porém, alguns fazem alguma relevância diferenciada. Vamos fazer uma comparação ligeirinho aqui, eu tenho 3 minutos ainda, né? Jesus como Deus, como Espírito, ele teve pai, mas não teve mãe. Jesus como Espírito, ele teve pai, mas não teve mãe. Mas Jesus como homem aqui na terra, teve mãe, mas não teve pai. Está vendo como é que o negócio vai se encaixando? Jesus como homem aqui na terra teve sede, mas como Espírito ele é o pão e a sede da vida, né? Ele sacia com o pão, é o pão da vida que sacia a sede e a fome. Jesus como carne, como homem, foi à sepultura, foi morto, mas como Espírito, como Deus, venceu a morte, correto? Jesus como homem aqui na terra, ele foi pobre, não foi pobrezinho, pisou de sandálias, foi humilde, foi pobrezinho, mas como Deus, ele é o dono do ouro e da prata, da vida e da morte. Jesus foi fraco, como carne aqui, que os homens bateram, espancaram, fizeram dele o que quiseram, como carne, como homem, mas como espírito, ele é a fortaleza do mundo, do criação. Então tem um monte de colocação que a gente pode pegar da Bíblia e botar para você entregar os seus caminhos, sua direção a Jesus, sem falsidade,
né? Ele não está pedindo para você ser santo, não, mas você pode melhorar o seu egoísmo, viu? A sua lambança de achar porque você tem uma fazenda boa, uma boa empresa, e você pode pisar em alguém. Não precisa você pisar nem machucar ninguém. Também não é porque o cabo é rico que eu vou xingar o cara, aquele rico tal e coisa, que o pobre tem essa mania. O pobre tem essa mania de desfazer do cabo que melhorou, que avançou. Ele avançou porque foi permissão de Deus. Ele trabalhou, ele correu atrás, né, compadre Alberto? Não é assim não, como a gente está falando aqui. Eu já vejo muitos pobres ficar amaldiçoando o cabo que avançou. Avançou porque ele procurou trabalhar, economizou, e foi o Deus, foi Jesus que permitiu seu avanço. Correto? Correto. Tem umas conversas presas que os pobres dizem: dinheiro não traz felicidade, deixa eu ser pobre mesmo. Dinheiro não traz felicidade. Ai, pobreza traz felicidade, né, compadre? Isso é conversa de quem já se entregou. Eu estou feliz aqui, como eu estou mesmo. Estou comendo uma farinhazinha aqui. E quem tiver com suas mostardas, vive lá. Ah, é? Você se entregou ao desprezo. Deus fez você aqui para ser feliz, para comer bem, para viver bem, para ter uma boa casa, para ter um bom trabalho, para você não correr. Deus não gosta do homem de braço cruzado, não. Deus fez você para avançar. Agora, se você se entregou, o problema é seu. Jesus não fez ninguém para ser mendigo e pobre e ver jogado debaixo de qualquer lugar, não. Que todos os servos de Deus caíram por terra, pecaram, como Davi, como Jó, como, enfim, José foi jogado dentro de um buraco, vendido à escravidão, mas José venceu, Deus deu a ele riqueza, deu poder a José do Egito, seus irmãos, foi quem lascou com a vida de José, correto? Mas Deus deu a ele virtude e avançou. Davi avançou, Salomão foi rico, Davi foi rico, Jó foi rico. Todos que procuraram Jesus fracassaram por pecado, por vaidade, mas Jesus deu a eles riqueza. Essa conversa que riqueza não traz felicidade, então fica atrás da sua pobreza aí, que eu vou atrás de minhas melhorias. Você não precisa você atropelar ninguém, que Deus não quer que você atropele seu próximo, né? Deseje para seu próximo aquilo que você deseja para você mesmo, que você vai ter seus dias felizes e tem tropeço. Não quer dizer que vai procurar Jesus. Vou para a igreja que a partir de hoje meus problemas vai resolver. A igreja lá, eu indo para a igreja, vou dar o dízimo e vai vir em dobro. Vá que você vai. É assim que Jesus funciona. Fica aí nesse argumento seu, que você vai ver o que é bom para todos. Não vá procurar dar uma oferta na igreja, mas trabalhar e economizar, que Jesus está lá preocupado em dar riqueza. Jesus conhece o que você vai pensar amanhã. Se você está indo para a igreja atrás de riqueza, de bondade, de luxo, você está enganado. A igreja é o lugar de você procurar melhorar sua maldade, seu egoísmo, aprender a perdoar, amar o próximo. É lá lugar para isso. A igreja não salva ninguém, mas o Salvador está na igreja, né? É lá na igreja onde ele está. Não é isso mesmo, padre? É. Você está mentindo que eu sei. Mentindo um asa. Você está mentindo. Eu estou por dentro, né? Você está mentindo. Se você não procurar, procurar uma melhorazinha, você vai morrer nessa vida, né? Abanando muriçoca com repelente velpeba. Você passa porque você não trabalhou, você não correu atrás, você ficou atrás que dinheiro não traz felicidade, que riqueza não e pobreza traz felicidade. Cara liso, desmantelado, andando com uma moto ré, caindo nos pedaços, um carro que bate uma porta, a outra abre. Isso é de Deus? Deus fez o homem para viver nessa lambança. E por que uns avançam e outros não avançam? Foi Deus deu a um, não deu outro? O sol nasce de manhã, nasce só para um ou nasce para todo mundo? Agora o sol amanhece cedinho, aí eu já me levantei da cama, trabalho até de noite, aproveitar minha juventude, economizo, tal e coisa, e vai avançar, alguma coisa vai melhorar. Deus não fez o homem para nada, Deus quer a gente no reino. Mas você tem que ser corajoso e botar para as lá, né? Eu mesmo vou ser um cara bonito, né? Ele não vai, não. Eu vou, velhinha do Agosto Serena. Eu vou avançar em nome de Jesus. Eu vou avançar. Ele não vai, não. Vou. Vem a besta é sua amante de rapariga. Sua Agosto Serena. Né, compadre? Valeu, vamos embora. Até sexta-feira. Exagerado, sim. Sou mais você que eu. Sobrevivo de olhar e alguns abraços que me deu. O que
que vai ser de mim? E esse assunto não muda, minha cabeça não ajuda.